Olá, meu nome é João Vitor Dalbianco, eu sou acadêmico do quarto ano de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá, bolsista da Fundação Araucária e tenho como trabalho de iniciação científica a capacidade de armazenamento de água e ar do solo sob diferentes sistemas de produção de soja, tendo como orientador o professor Cássio Antônio Tormena, voltado para a área da física do solo. É evidente que a agricultura vem buscando cada vez mais maiores produtividades agrícolas. Porém, existem alguns fatores que são limitantes a essas altas produtividades, que seriam eles os principais: a compactação dos solos e a deficiência de nutrientes. Essa deficiência de nutrientes geralmente está relacionada com o desgaste dos solos com o decorrer dos anos. Porém, pode ser facilmente resolvida com tratos culturais corriqueiros, como adubação e calagem, que são os mais utilizados nas regiões agrícolas brasileiras. Já a compactação dos solos está relacionado ao fato da ausência de rotação de cultura, muitas das vezes, e também ao intenso tráfego de máquinas, que acabou aumentando muito com o decorrer com a evolução da agricultura, no decorrer dos anos. Mas antes de começar a falar sobre o trabalho, é importante entendermos o que é a compactação de solo. A compactação do solo ela pode ser entendida como o achatamento, a compressão do perfil de solo, de maneira que você acaba tendo uma alteração na estrutura do solo. Essa alteração acaba reduzindo o seu espaço poroso, principalmente os macroporos, de maneira que você acaba perdendo água e ar, o que não é benéfico para a planta. Geralmente, quando você acaba tendo uma redução do espaço poroso, acaba se dificultando a difusão de gases da raiz e a acessibilidade aos nutrientes em camadas, nutrientes e água em camadas mais profundas. Quais seriam as principais formas de compactar o solo? Atualmente, as principais formas de compactação do solo encontradas seria o tráfego de máquinas, intenso tráfego de máquinas na lavoura, a ausência de rotação de culturas e a falta de cobertura no solo. Essa falta de cobertura no solo está relacionada ao fato de que quando se tem um solo onde a palhada, a cobertura do solo, essa palhada acaba reduzindo o impacto da máquina sobre o solo. Isso ajuda com que não ocorra a compactação de solo. Acaba reduzindo a compactação do solo, melhor dizendo. Já a ausência de rotação de culturas está relacionada ao fato que quando você acaba rotacionando culturas em uma área, você acaba tendo diferentes sistemas radiculares, diferentes plantas. E isso faz com que a estrutura dos macro e microporos sejam alteradas, tendo a ativação dos bioporos. E a questão do tráfego de máquinas está principalmente relacionada ao fato que, com o passar dos anos, as áreas de produção acabaram aumentando e isso fez com que as máquinas precisassem ter um rendimento maior. Esse rendimento maior acabou exigindo máquinas maiores, e essas máquinas maiores tendo consequência uma massa maior sobre o solo, um peso maior sobre o solo. Os objetivos do trabalho foi quantificar o quanto de água e ar quanto de água e ar o solo conseguiu armazenar para uma camada de 0 a 40 centímetros, sendo um solo um latossolo vermelho distrófico. O experimento estava dividido em 8 diferentes tratamentos para uma produção de soja no Cerrado Mato Grossense, mais especificamente na região de Rondonópolis. Os materiais utilizados para a coleta a campo foi o anel cilíndrico volumétrico, semelhante a esse, semelhante a esse da foto ao lado. Posteriormente, após a coleta desses anéis, os anéis foram para uma bandeja com água, onde foram saturados, e posteriormente foram para a mesa de tensão, onde ficaram em equilíbrio. O local de coleta das amostras foi a Estação Experimental Cachoeira, da Fundação Mato Grosso, sendo que era um experimento de longo prazo. A profundidade de coleta das amostras era de 0 a 40 centímetros, sendo subdividida em 0 a 10 centímetros, 10 a 20 centímetros e 20 a 40 centímetros. Todas as análises de variância. Inicialmente eu fiz análise de variância das médias e posteriormente comparou-se as médias pelo teste de Tucker. Aqui está exposto a tabela com os 8 tratamentos, sendo inicialmente o primeiro tratamento soja pousil durante os 3 anos, no segundo ano soja mileto durante os 3 anos, sendo um tratamento de sucessão. O tratamento 3, também um tratamento de sucessão, foi soja braquiária durante os 3 anos. O tratamento 4 já, um tratamento de rotação de cultura, foi soja mileto no primeiro ano, soja crotalária no segundo ano e milho verão mais braquiária consorciado no terceiro ano. O tratamento 5, também um tratamento de rotação de cultura, foi soja crotalária no primeiro ano, milho verão consorciado com braquiária no segundo ano
e soja crotalária no terceiro ano. E o tratamento 6, também é o tratamento de rotação de cultura, soja crotalária no primeiro ano, soja mais milho braquiária no segundo ano e no terceiro ano somente a braquiária. O tratamento 7 volta a ser um tratamento de sucessão de culturas, onde você teve soja e milho durante os 3 anos. É a prática mais recorrente no Brasil. O tratamento 8, um tratamento de soja pousio também durante os 3 anos. Vale ressaltar que os 7 primeiros tratamentos todos são tratamentos com plantio direto, sendo apenas o oitavo um tratamento com plantio convencional. Antes de começar a falar sobre os resultados obtidos do trabalho, é importante entender o que é um solo com uma boa qualidade, um solo equilibrado entre água e ar. E Rey nos define como um solo com valores ideais de armazenamento de água e ar seriam 0,66 e 0,34 dimensional, respectivamente para água e ar. Esse seria definido por ele como um solo com uma boa qualidade para um desenvolvimento de planta, um solo com uma boa distribuição de poros. Para a camada de 0 a 10 centímetros, a capacidade de armazenamento de água, os tratamentos 1, 4 e 8 foram que apresentaram as maiores diferenças significativas quando comparado entre os 8 tratamentos. E já para o armazenamento de ar, o tratamento 4 foi o que apresentou a maior diferença significativa também quando comparado com os 8 tratamentos. Esse fato desses tratamentos se destacarem está relacionado principalmente à questão de serem o tratamento 4, principalmente, ser um tratamento de rotação de cultura, pois você teve uma maior diversidade de raízes de plantas. Isso faz com que a estrutura do solo seja alterada. A questão da senescência das raízes ao decorrer do tempo acaba alterando a macro e microporosidade do solo, o que acaba sendo benéfico para as plantas. Aqui está o gráfico sobre a capacidade de armazenamento de água, lembrando que o tratamento 4 foi o que apresentou a maior diferença significativa entre os tratamentos, e o tratamento 1 e 8 também apresentou diferenças significativas. Aqui a capacidade de armazenamento de ar, onde o tratamento 4 também acabou se destacando entre os 8 tratamentos. Já para as camadas mais profundas, a camada de 10 a 20 centímetros, todos os tratamentos apresentaram valores acima de 0,72 m3 por metro cúbico para armazenamento de água e abaixo de 0,28 metro cúbico para armazenamento de ar. Ou seja, todos os tratamentos para a camada de 10 a 20 centímetros apresentaram um desequilíbrio, não apresentaram valores considerados ideais pela literatura. Já para a camada de 20 a 40 centímetros, todos os tratamentos resultaram em valores para o armazenamento de águas superior a 0,66, definido pela literatura como ideal, e inferior a 0,34. O fato dessas camadas mais subsuperficiais não sofrerem tanta influência está relacionado devido ao crescimento das raízes, pois geralmente o crescimento da raiz se dá numa profundidade menor, principalmente de 0 a 10, 0 a 15 centímetros. Ou seja, as camadas mais profundas acabam não sofrendo tanta influência. O que conclui-se com esse trabalho? Conclui-se que o sistema de sucessão de culturas ele acabou causando um desequilíbrio nas proporções de água e ar do solo, principalmente na questão de aeração do solo. Os tratamentos sobre rotação de culturas eles tiveram uma melhoria no espaço poroso do solo, de maneira que o solo acabasse tendo um maior armazenamento de ar. E entende-se também que para as camadas mais profundas, as raízes das plantas acabaram não influenciando tanto, principalmente para a raiz de 20 a 40, que não obteve nenhuma média se destacando entre os 8 tratamentos. De maneira geral, quero agradecer à Universidade Estadual de Maringá, quero agradecer ao CNPq, à Fundação Araucária, a todos aqueles que assistiram minha apresentação, ao meu professor orientador Cássio Antônio Tormena. Fica aqui meu muito obrigado a todos.